Salve, salve, internautas! Sejam bem-vindos ao Programador Alternativo. Eu sou o Guilherme Nativo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aqui como é que funciona trabalhar com Django, né? Como é que é o fluxo de você fazer uma requisição, uma resposta, como é que é a arquitetura. Vou mostrar um pouquinho de código, até um site que eu construí nele aqui, então eu vou falar da teoria e da prática também. Se você ainda não conhece o framework Django, que é escrito em Python, eu sugiro que você assista outros vídeos que eu tenho aqui no canal, que eu já falei mais do Django, né? Falei os motivos que as empresas utilizam ele, quais são os seus benefícios, se ele é seguro e tal. Então nesse vídeo eu não vou ficar muito falando das qualidades, eu vou falar mais como é que ele funciona na prática, né? Para você já meter a mão e começar a programar aí. Então, beleza, eu vou começar mostrando como é que ele funciona, a arquitetura e o fluxo, e depois eu já vou direto para os códigos de um site de receitas que eu construí. Então, vamos embora aqui, vou botar aqui o cenário. Aí galera, para a gente mostrar aqui como é que funciona a arquitetura do Django, eu vou trazer uma imagem que eu achei muito interessante de um e-book que é de graça, se você quiser baixar, o link está aqui na descrição. E não é propaganda barata não, é porque eu realmente gostei do livro, eu li ele todinho, ele mostra cada partezinha da arquitetura do Django, vai desenvolvendo o projeto junto. E eu achei muito legal e uma leitura bem tranquila para quem está iniciando. É um livro do Vinícius Ramos, tá vendo? O e-book é de graça mesmo, então o link está aí na descrição para você baixar. E eu gostei muito, então eu aconselho que você baixe aí depois. Eu quero mostrar essa imagem aqui, porque ele construiu uma imagem para mostrar como é que funciona a arquitetura do Django e o fluxo de requisição e resposta, como é que ele funciona. Bom, o Django tem uma arquitetura chamada MVT, que é Model, View, Template. Então ele tem essas três camadas. Tudo começa no navegador. Então você vai chegar lá, né, o usuário, coloca um link no navegador e ele vai fazer uma requisição HTTP para o nosso sistema, para o nosso back-end. Essa requisição HTTP vai ser atrelada com um método, né? Então vamos aqui imaginar que a gente está fazendo um registro de um novo usuário. O usuário entrou lá, não tem ainda um cadastro e está fazendo um cadastro. Então ele vai fazer uma requisição HTTP com GET, método GET, e aí ele vai colocar o link lá de cadastro, né? Singing. Aí ele chega aqui no roteador de URLs e a gente tem um arquivo lá no Django chamado urls.py que vai identificar se essa URL é válida e se ela for válida, ela vai retornar uma view ou middleware, né? Nesse arquivo a gente tem um arquivo lá chamado views.py do Django e ele pode ter, por exemplo, funções de middlewares que ele, por exemplo, usa uma função chamada dentro de outra view, ou pode ter uma view que, por padrão, recebe uma requisição e entrega uma resposta, né? E essa resposta, ela vem depois aqui com a resposta HTTP para o website. Essa views, ela pode se comunicar tanto com a camada models, tanto com o template. Então, ele está fazendo o cadastro, pegou a URL, veio para a Views. A Views vai identificar que ele está querendo fazer um cadastro, ele vai puxar um formulário, né, para o usuário poder preencher seus dados, pegou esse formulário, voltou e vai entregar para o usuário. Dessa vez ele nem se comunicou com o banco de dados porque não precisou fazer nada lá, nenhuma mudança. Então ele entregou aqui para o usuário viu lá, preencheu todos os dados do formulário, né, nome, e-mail, senha, e entregou e apertou lá no botão de confirmar. Então ele apertou no botão de confirmar, então o navegador vai fazer uma outra requisição HTTP, agora com o método POST, vai vir com essa URL, ele vai identificar qual a view ele deve chamar, né, para essa determinada URL. Chegou aqui na views, agora ele tem todos os dados do formulário, se esses dados forem válidos, se ele não escreveu nada errado, né, por exemplo, o CPF com 7 dígitos, ele vai se comunicar com a models. Esse arquivo de models.py, ele é uma abstração do banco de dados. Eu vou falar mais dele mais à frente aí, mas a gente consegue fazer consultas no banco de dados sem nem precisar usar linhas de SQL.
que também é possível, mas não precisa, porque a gente tem um objeto mapeamento, um objeto relacional que faz essa abstração do banco de dados. Então a Models, ela vai definir todas as características e o comportamento de uma tabela lá no banco de dados. E ela vai se comunicar com o banco de dados, registrar aquele nosso novo usuário no banco de dados, né? E retornar isso para a Views. Então a Views sabe que já conseguiu fazer um novo registro de um usuário, vai chamar aqui no HTML o que ele vai entregar, nos templates, desculpa, o que ele vai entregar para o usuário, né? Então pode ser uma mistura de HTML com CSS com JavaScript, por exemplo. Ele entrega para o usuário que ele conseguiu fazer um cadastro e que essa é a nova conta, com o novo parabéns, você conseguiu fazer um cadastro, né, com toda aquela parte visual do front-end. Então, esse compõe todo o nosso fluxo do Django. E agora eu vou mostrar um site que eu fiz, um site de receitas, que a gente vai mostrar todas, passando por cada camada dessa aqui, e eu vou falando mais um pouquinho de como funciona o Django. Então bora lá! Aí galera, esse é o site que a gente vai mostrar aqui os códigos dele, né? É um site que eu fiz há um tempo, com um curso da Alura de Django, e é um site bem simples, vai ser tranquilo para vocês entenderem o código se vocês nunca viram o código em Django. A gente tem aqui as receitas registradas no banco de dados, e se a gente clicar em alguma, ó, ela vai mostrar o tempo de preparo, a categoria, o modo de preparo e os ingredientes. Se a gente clicar aqui em Recipes, a gente vai ter todas as receitas que estão cadastradas no nosso banco de dados. Então, por onde tudo começa? Tudo começa pela uma URL, né? Esse aqui é o nosso nome do site, que é o localhost com a porta 8000, mas se fosse em produção mesmo, teria o nome do nosso site aqui. E aqui é um recurso, né? A gente está chamando de recurso Recipes. Então vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Se a gente entrar no código, a primeira parte que a gente tem que ver é no core que eu criei, que é a pasta principal da nossa aplicação. Você pode colocar o nome que quiser, eu coloquei core. Então aqui a gente tem um arquivo chamado URLs, e quando o usuário não coloca nada, ele inclui a nossa aplicação Recipes, né? As URLs dessa nossa aplicação. E eu criei essa aplicação aqui, ó, Recipes, que é receitas em inglês, né? E aqui dentro dele tem outro arquivo de URLs. Aqui a gente pode entrar com nada ou pode entrar com Recipes. Então ele analisa o nome do nosso site e coloca esse /recipes aqui quando a gente faz aquela requisição. E ele identifica que essa URL é uma URL válida e ele então chama essa função aqui, essa função aqui chamada showRecipeAll, que está descrita lá no nosso arquivo views, né? Então views.showRecipeAll. E aqui eu coloco um nome para, se eu quiser referenciar de novo essa URL, por exemplo, para redirecionar. Então a gente vai olhar lá no nosso arquivo de views, dentro de recipes, então views. E a gente tem aqui, ó, a showRecipeAll. É uma função que ela, por padrão, vem com uma requisição dentro, né? E o que ela faz? Ela pega o nosso model recipe, tá vendo? Olha, eu até importei aqui, ó, from.models import recipe. E por padrão, toda model ela tem esse .objects_all. E tem outras, isso se chama de objeto mapeamento relacional. É uma abstração de banco de dados para, se a gente quiser buscar dados no banco de dados, que é o que está acontecendo aqui, olha, estou pedindo. Busca todas as receitas registradas no banco de dados e coloca dentro de uma variável chamada context. Né? E tem outras funções que a gente pode chamar. A gente pode, por exemplo, criar, a gente pode deletar, pode atualizar, né? O famoso CRUD com esses métodos da Models. Então vamos entrar aqui no arquivo de Models, que também está na nossa aplicação, models.py, e aqui a gente define o que é uma recipe. Por padrão, toda classe da Models ela vai ter que herdar do nosso djangles.db.models.model, porque aí a gente consegue herdar os métodos, os mixins, que é o que eu falei lá, né? Esse .objects.all. Então aqui na Models a gente vai definir quais são as suas características. Então uma receita vai ter um nome, uma receita vai ter um ingrediente, vai ter uma data de criação. Então esse nome ele vai receber da Models e vai ser do tipo charfield, né? Um campo de texto com no máximo 100 caracteres, por exemplo. Esse aqui, ó, que é a data de criação,
ele vai receber por default o date.now, então ele vai receber a data na hora que estiver cadastrando uma nova receita. E blank igual a true, ou seja, o usuário não vai precisar preencher isso vai ser de forma automática. Então beleza, vamos voltar aqui para nossas views. A gente coloca todas as receitas nesse context e chama essa função aqui render, que vai ser a resposta para o nosso navegador, né? Então a gente faz uma requisição e entrega uma resposta. Primeiro campo sempre é request aqui. E a gente vai entregar esse recipe.html. Esse é o nosso template, né? Então a gente, olhando aqui de novo, a gente já passou na requisição, veio para a view, veio para o modelo, pegou um template e está entregando para o usuário. Legal? E o que a gente está passando aqui? A gente está passando uma variável context para o nosso template. Então, lá no nosso template, que vai ser esse arquivo aqui, recipes.html, a gente vai ter acesso a essa variável, que são todas as receitas cadastradas no banco de dados. Então, vamos olhar aqui esse arquivo HTML, né? Ele está aqui dentro de templates. Olha. Então, recipe.html, ele aqui. É um arquivo HTML normal, que pode ter CSS incluso, pode ter JavaScript. E o que é diferente nele aqui, a única coisa, são essas tags aqui, que são chamadas de Language Django's Template, né? Essas tags, a gente consegue colocar código Python dentro dela e executar dentro do nosso HTML. Então aqui a gente está fazendo um extends.base.html, ou seja, ela vai receber algumas características de uma outra página HTML. Então dá para a gente modularizar o nosso HTML, é legal isso. Aqui a gente está carregando os arquivos estáticos, como o CSS nesse caso. E o que eu quero mostrar também aqui, que é legal, usando a Language Django Template, é que a gente pode incluir uma função, tá vendo? Aqui que eu quero mostrar, desculpa. Uma função de Python, né? É um for, que a gente declara aqui uma variável value. Então, para cada receita cadastrada no banco de dados, porque esse context contém todas as receitas no banco de dados, para cada uma, né, a gente vai fazer uma, depois outra, então vai ter 3. Esse for vai rodar 3 vezes, portanto, e vai ter essa variável value. Então a gente pode ir aqui, ó, tá vendo que a tag é diferente? Para a gente chamar uma função é chaves %. Para a gente colocar uma variável é 2 chaves. Então eu vou acessar a value.dateOfCreate. Então eu posso acessar cada campo daquele nosso objeto que está instanciado lá no banco de dados. Então aqui tem o value.name e eu vou mostrando isso daqui. Essa página é exatamente essa página que vocês estão vendo aqui. Tá vendo? Então a gente acessa o tempo de preparação, a categoria dela, o tempo de preparo, os ingredientes, o nome, né? A data de criação está aqui em cima, pequenininha. Tá vendo? E vai listando todas, para cada uma a gente faz isso. O que a gente pode mais mostrar aqui? Voltando na nossa views. Uma coisa muito legal do Django que agiliza o trabalho são as chamadas Classed Based Views, que nesse caso eu usei aqui na Home. São funções genéricas que geralmente a gente usa bastante, por exemplo, para listar todos os objetos que estão no banco de dados, é uma coisa muito comum que a gente passa. Então ele já cria para a gente essa list view. Então, na verdade, essa função aqui ela faz a mesma coisa que essa, só que ela entrega um HTML diferente. Ela entrega essa home e essa aqui entrega a recipe. Então, se a gente quisesse trocar essa função aqui para uma classe based views, você está vendo que é diferente, né? Isso aqui é uma função, isso daqui é uma classe. Então, as classes de base de views, elas são classes que herdam de uma outra classe, né? E as funções é desse modelo aqui que tem que ter por padrão essa request aqui como parâmetro. Então vamos transformar essa showRecipeAll em uma classe de base de views. O que a gente precisa fazer é basicamente copiar aqui, porque também é uma listagem, né? O que vai mudar é o HTML. Então eu vou pegar aqui, ó, esse model, a gente está definindo qual é a model que a gente quer listar no nosso front-end lá. E a gente vai informar. Então a gente basicamente só informa qual é o modelo e qual que é o template que a gente quer retornar.
Só que não é o home, né? A gente quer retornar o recipe, que é esse daqui. Beleza? Agora vem um detalhe. O que mais a gente precisa mudar? Por padrão, né, essa classe de base de views, ela é mais rígida, então ela não é tão customizada assim. Então lá no nosso HTML, a gente vai ter que mudar aqui a nossa variável context. Porque aqui eu podia chamar antes qualquer nome, aqui não. Aqui eu vou ter que chamar de objects list, como está aqui na home, tá vendo? Object list, isso já vai solucionar isso. Agora só um detalhe aqui no nosso arquivo de URLs, é que antes era uma função, né? E a gente mudou ela para ser uma classe de base de views. Então como aqui na home, eu vou copiar, a gente tem que informar aqui que é uma classe de base de views. Então .asView, vou salvar. E vamos conferir se deu tudo certo, né? Vamos atualizar aqui na nossa URL e pronto. Pode ver que deu a mesma resposta, mas de uma forma diferente de implementar. Isso porque a gente utilizou as classes de base de views. E quando a gente está desenvolvendo, essas funções que são muito genéricas, né? Como mostrar dados, criar um novo dado no banco de dados, redefinir senha, tem muitas classes de base de views que podem nos ajudar aí, mas ela tem esse detalhe que não é tão personalizável assim. Então, se você quiser, você pode também fazer por meio das funções, né? Mas é legal essa classe de base de views para você não ter que ficar reinventando a roda sempre. Outro recurso muito legal que cabe aqui mostrar do Django é o Django Admin. É um recurso muito interessante, tanto para quando estiver desenvolvendo, quando também para entregar para o usuário, né? É só entrar aqui, ó, /admin, e a gente entra nessa parte aqui. Isso aqui já foi desenvolvido pelo próprio Django, né? A equipe do Django. Mas a gente pode customizar algumas coisas, como mudar esse nome aqui e tal, mas é bem limitado assim. É legal quando a gente está desenvolvendo e a gente pode testar a nossa aplicação e também a gente pode entregar isso para o cliente, mas assim, vai ser limitado para o gerenciamento interno, né, da empresa. Então, o dono da empresa, ela poderia vir aqui, ó, nessa interface, e ela poderia ter aqui o modelo recipes, que eu registrei lá no nosso arquivo admin, ó, registrei o modelo recipe, e aí ela vai ler metadados, por exemplo, esse metadado aqui que eu defini, ó, defini que o apelido, né, daquele modelo vai ser o nome dele, então vai ter o nome assim como um identificador lá no Django Admin. Então eu vou clicar aqui em Recipes e a gente tem todos os modelos criados lá no banco de dados. E eu falei que o nome estava aqui, ó, como identificador, né, por isso que ele está aqui Brigadeiro, não está Object 1, por exemplo, como vem por padrão. Então ele pode clicar aqui, ele pode deletar no banco de dados, pode mudar o nome, né, pode fazer o create, o update, pode ver o que já está registrado no banco de dados. Então aqui, ó, a categoria ela pode vir como choice, né? Vou mudar aqui para, sei lá, para 100 categoria. Save. Salvei. A gente volta lá para o nosso site. Brigadeiro, né? Aqui. Brigadeiro. Antes era um doce, agora ele está sem categoria. Então é isso. Vou mostrar aqui os settings também. Nesses settings, ele é legal que você vai fazer a configuração, né, do seu site e com o tempo você vai aprendendo a mexer nele. Até hoje eu estou aprendendo a mexer nele. Aqui você vai fazendo as instalações, então eu tive que cadastrar aqui a nossa aplicação Recipes. Ele fica no arquivo principal da nossa aplicação. Aí tem várias coisas, você define aqui qual que vai ser o banco de dados da sua aplicação. Nesse caso estou usando o SQLite 3, mas poderia ser, por exemplo, uma SQL. Você coloca coisa aqui, por exemplo, como a língua, né? Aqui está dos Estados Unidos, o tempo, né? O time zone. E aí você vai definindo as coisas aqui nos sets. Então é isso, vai funcionar basicamente dessa forma. O usuário vai entrar com uma URL, essa URL vai chamar uma função, né, lá em views, ou uma classe, né, como a gente viu, uma classe base views, pode ser uma outra classe que você define, também pode definir sua classe genérica, né, ou pode chamar uma função aqui. Essa função vai vir com uma request e retornar uma resposta aqui. Ele vai renderizar um template, né, a view ela pode se comunicar tanto com o modelo, que vai se comunicar com o banco de dados,
tanto com os templates. Então, ela vai vir pegar todos os nossos receitas registradas no banco de dados e entregar dentro de um template lá para o usuário final. Basicamente é isso, assim que funciona a arquitetura do nosso Django. Por hoje, isso é tudo, pessoal. Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês tenham entendido como é que funciona a arquitetura do Django, né? Aqui a requisição, a resposta, todo esse fluxo que eu fiquei reforçando aqui, batendo na tecla. Eu tô realmente gostando de fazer o vídeo aqui para o YouTube para vocês, porque a gente apresentando, né, a gente consegue colocar as ideias mais organizadas assim e reforçando o conhecimento que a gente já tem, apresentando aqui o código para vocês. Se vocês têm uma ideia para me trazer outros vídeos diferentes, deixa aí nos comentários. Se vocês têm alguma coisa a dizer sobre o que é legal do vídeo também, comente aí, que aí eu posso fortalecer essa parte. E se vocês não gostaram de alguma coisa, também comente, que aí eu posso mudar para melhorar aqui o canal cada vez mais, né? A gente segue aí evoluindo juntos. E é isso. Se você não se inscreve no canal, já se inscreve aí pra gente aumentar a comunidade e vamos comentando aí pra gente também melhorar a nossa comunicação. Beleza? Por hoje, isso é tudo. Tamo junto e vamos nessa!